Um novo dia se inicia. E antes mesmo de você pegar o celular ou se perder nas preocupações, Deus já está te lembrando de algo. João 3,16. Não é apenas um versículo que você decorou na infância, é o grito do céu dizendo: você é amado. Fica comigo até o fim, porque essa palavra vai renovar a sua fé e te lembrar que a cruz não foi um detalhe, ela foi por você. Antes de continuar, já deixa o seu like agora e se inscreve no canal, porque isso faz com que essa mensagem alcance milhares de outras pessoas que estão precisando ouvir exatamente o que você vai ouvir hoje. Eu garanto, cada segundo desse vídeo vai mexer com você. Então fica até o final, porque nós vamos mergulhar nesse amor que não recua, entender por que João 3,16 é o resumo do Evangelho e ainda fazer juntos uma oração poderosa que pode transformar completamente o seu dia. Aperta o coração, porque o que Deus tem para falar com você hoje vai marcar a sua vida. Já parou para pensar no peso que essas palavras carregam? Não é apenas um versículo repetido, não é apenas algo que você já ouviu tantas vezes que parece não ter mais impacto. É uma verdade tão profunda que, se você permitir que ela entre de verdade, ela é capaz de transformar completamente a maneira como você vê Deus, como você se vê e como você entende o mundo à sua volta. Esse amor de que João fala não é pequeno, não é raso, não é frágil. Ele não depende de quem você é, do que você fez ou deixou de fazer. Ele não é condicionado à sua performance, aos seus acertos ou à sua capacidade de parecer bom diante dos outros. Esse amor não espera a sua melhora para se derramar sobre você. Ele é um amor que nasce no próprio coração de Deus e se lança sobre você como um rio caudaloso que invade uma terra seca e rachada. É um amor que não consulta o seu histórico antes de te abraçar. Um amor que olha para toda a sujeira e não se afasta. Um amor que vê as feridas mais profundas que você tenta esconder e mesmo assim não desiste de você. Ele viu você no dia mais escuro da sua vida, naquele momento em que você mesmo não acreditava mais em si, quando você pensou que não tinha mais saída, e mesmo assim ele não recuou. Esse é o amor que João 3,16 revela. Um amor real, intenso, urgente, que não se explica com lógica humana porque ultrapassa toda lógica, que não se mede com régua nenhuma porque não cabe em medidas humanas, que não pode ser comparado a nada neste mundo porque vem do próprio Deus. Isso significa que ele amou o traidor, o mentiroso, o adúltero, o religioso arrogante, o rebelde endurecido e até mesmo aqueles que zombam dele. Isso significa que ele amou você e me amou, sabendo exatamente de cada falha, de cada pecado, de cada queda. E não apenas sabia, ele viu tudo de antemão e mesmo assim decidiu amar. Esse é um amor que se joga de cabeça, que atravessa fronteiras que qualquer um de nós jamais ousaria atravessar, que ignora todas as razões que fariam qualquer outro desistir. Esse amor não depende da sua resposta para existir. Ele vem antes, ele vai à frente, ele te encontra onde você está, mesmo quando você não tem forças para ir até ele. E a prova desse amor foi o que veio depois, que deu o seu filho unigênito. Pare e pense nisso. Deus entregou aquilo que tinha de mais precioso. Ele não enviou um anjo poderoso. Ele não enviou um profeta influente. Ele não enviou um mensageiro celestial. Ele deu o seu filho, o filho único. Isso não foi improviso, não foi plano de última hora, não foi uma solução emergencial para um problema que escapou do controle. Desde antes da fundação do mundo, esse era o plano. O Cordeiro já estava preparado. E quando chegou o tempo, Jesus veio. Ele veio não como um rei vestido de glória, mas como um servo humilde. Ele nasceu entre animais, cresceu entre gente simples, viveu uma vida comum aos olhos humanos e ainda assim carregava a plenitude de Deus em si. E a cada passo que ele dava, a cada palavra que ele dizia, ele estava caminhando para o ápice do amor, a cruz.
histórica. A cruz foi o palco onde o amor de Deus se revelou na sua forma mais crua e poderosa. Ali estava o Filho unigênito, pendurado entre o céu e a terra, carregando sobre si tudo aquilo que nos separava de Deus. Isaías descreve com clareza: Ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Cada golpe, cada ferida, cada gota de sangue tinha um nome, e esse nome era o meu e o seu. Ele levou o que era nosso para nos dar o que era dele. Ele tomou nossa condenação para nos oferecer a salvação. Ele desceu ao nível mais profundo da dor humana para que nós pudéssemos ser erguidos à glória eterna. Amor, não importa a distância, não importa o passado, não importa a bagagem. Todo aquele que crê está incluído nessa promessa. E perceba, não é sobre obras, não é sobre religião, não é sobre cumprir rituais ou bater metas espirituais. É fé, simples e pura fé. Crer, e quando você crê, algo muda. Não é apenas uma mudança externa, não é apenas moralidade aparente, é uma transformação interna, profunda, radical. É como se a eternidade invadisse o presente, é como se a luz atravessasse as trevas mais densas e iluminasse tudo de dentro para fora. Morre mesmo quando tudo parece perdido. É acordar todos os dias, sabendo que, aconteça o que acontecer, a sua história está segura nas mãos daquele que venceu a morte. É enfrentar tempestades com um coração firme, porque você sabe que o barco não vai afundar com ele dentro. É olhar para um mundo cheio de caos e ainda assim ter paz, porque você sabe que nada pode te separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Ela é a certeza que não balança. Quando o medo grita, ela é a voz suave que diz: eu estou com você. Quando a culpa tenta voltar, ela é a lembrança de que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. João 3,16. Não é apenas um versículo para ser citado. É uma declaração viva que continua ecoando em cada coração que crê. É Deus dizendo: eu te amei antes que você me conhecesse. Eu te provei isso na cruz. E agora, se você crer, a vida eterna é sua. Sinta distante. Talvez você ache que não merece. Talvez você pense que é tarde demais. Mas escute, nunca é tarde para quem está vivo. Nunca é tarde para quem ainda pode ouvir a voz de Deus chamando. Ele não desiste de você. Esse amor não falha, não se esgota, não expira. Ele está diante de você agora mesmo, oferecendo tudo de graça. Não porque seja barato, mas porque já foi pago. E foi pago com o preço mais alto de todos, o sangue do Filho unigênito. Diante de ti agora. Obrigado por João 3,16, porque ele é mais do que palavras. Ele é o teu coração aberto diante de nós. Obrigado pelo teu amor que não calcula, que não recua, que não se cansa. Obrigado pela entrega do teu Filho, pelo sacrifício perfeito que abriu o caminho, que rasgou o véu, que nos trouxe de volta para ti. Senhor, eu oro agora por cada pessoa que ouve esta palavra. Que o teu Espírito Santo invada corações agora mesmo. Que cadeias sejam quebradas, que culpas antigas sejam removidas, que mentiras do inimigo sejam caladas, que vidas sejam restauradas pela verdade do teu amor. Espírito Santo, sopra onde há desespero, derrama paz onde há medo, coloca esperança onde só havia cinzas. Que cada pessoa aqui hoje saiba que não está sozinha, que não está perdida, que não está além do alcance da tua graça. Nós declaramos, Jesus, tu és o Filho unigênito que nos resgatou, e em ti nós temos a vida eterna. Que essa certeza nos encha e nunca mais nos deixe. Em nome de Jesus, amém. Altar erguido era uma sombra de algo maior, um prenúncio de um dia em que o Cordeiro perfeito seria entregue.
Cada passo dado por Jesus, cada palavra proferida, cada milagre realizado, apontava para um único momento: a cruz. Porque é lá que o amor deixa de ser poesia e se torna realidade. É na cruz que vemos a convergência do amor e da justiça de Deus, onde o que parecia impossível aos olhos humanos se torna o maior ato de reconciliação da história. Mãos não foram apenas pedaços de ferro perfurando carne. Foi o peso do pecado do mundo sendo cravado junto com ele. Quando a coroa de espinhos foi colocada sobre sua cabeça, não foram apenas espinhos ferindo a pele. Era a maldição do pecado sendo carregada sobre ele. Quando ele olhou para o céu e disse: "Está consumado", o céu assinou o maior contrato da eternidade. A salvação estava garantida, a dívida estava paga, o caminho estava aberto. Cada gota de sangue que escorria gritava, algo que ressoa até hoje: valeu a pena. Valeu a pena porque cada gota tinha um nome, e entre esses nomes estava o seu. Vergonha que trouxe glória. Ali, naquele pedaço de madeira áspera, pendurado diante de uma multidão que o zombava, Jesus estava comprando algo que nenhum dinheiro poderia pagar, algo que nem todos os esforços humanos juntos poderiam alcançar: a redenção eterna, direito sobre a sua alma. João 3,16 é a lembrança viva de que a nossa salvação custou tudo a Ele, mas não custa nada a nós além de crer. E isso é escandaloso para a nossa mente humana, porque tudo o que conhecemos neste mundo exige pagamento, exige mérito, exige performance, mas a salvação não. Ela não é conquistada por obras, não é adquirida por esforço próprio, não é merecida. Ela é recebida pela fé. É graça, é presente, é favor imerecido. Disso, a cruz foi o altar definitivo e Jesus foi o Cordeiro perfeito. Ele se entregou voluntariamente. Ele mesmo disse: "Ninguém tira a minha vida de mim, eu a dou por minha própria vontade." Ele poderia ter chamado legiões de anjos, poderia ter descido dali num instante, mas não fez, porque cada segundo pregado naquele madeiro tinha um propósito eterno. O seu silêncio diante das acusações, o seu olhar compassivo mesmo enquanto era ridicularizado, cada palavra dita entre dores lancinantes apontavam para um amor que não recua, para um amor que não calcula, para um amor que não desiste mesmo diante da maior injustiça da história. Profundo que quase não cabe nas palavras humanas. O inocente foi tratado como culpado para que os culpados fossem tratados como inocentes. Essa é a troca divina. Esse é o grande escândalo da graça. Nós estávamos em pé diante de um tribunal sem defesa, sem argumentos, com todas as provas contra nós. E então Jesus entra, assume a nossa culpa, paga a sentença e diz: "Agora eles estão livres." É isso que a cruz significa: liberdade. É concreta, real, palpável. Quando você crê em Jesus e no que Ele fez, algo sobrenatural acontece. O peso da culpa que você carregava se desfaz. O medo da condenação desaparece. A escravidão ao pecado perde seu domínio, porque quando Ele declarou: "Está consumado", Ele estava dizendo: não há mais nada a acrescentar, está pago, está feito, está concluído. Não importa o quão fundo você tenha caído, não importa quão pesado seja o seu passado, não importa quantas marcas você traga. Na cruz, tudo isso foi colocado sobre ele, e quando ele ressuscitou no terceiro dia, ele deixou todo esse peso para trás, provando que a morte não tinha poder sobre ele, nem sobre aqueles que nele crerem. Cada alma. Isso nos desmonta, porque é um amor que não conseguimos compreender totalmente. Nós vivemos num mundo onde quase tudo é interesseiro, onde até as relações mais próximas, muitas vezes, têm condições ocultas.
Mas na cruz vemos um amor puro, sem interesse próprio, sem cálculo, sem reservas. E é esse amor que muda tudo. Ele não apenas te salva da condenação eterna, mas te transforma aqui e agora. Ele te dá nova identidade, nova esperança, novo futuro. Ele tira as roupas sujas do pecado e te reveste com vestes de justiça. Ele te chama de filho, de filha. Ele coloca você de volta no lugar onde sempre foi para estar, perto do Pai. Quando isso acontece, a vida nunca mais é a mesma. Você passa a caminhar com a certeza de que não há mais dívida, de que não há mais condenação, de que nada, absolutamente nada, pode te separar do amor de Deus. Pecado algum, mas ela é. Cada cravo, cada ferida, cada humilhação que Jesus suportou foi por você. E ele não apenas suportou, ele venceu. O túmulo está vazio. Ele vive. E porque ele vive, você pode viver também. Essa é a vitória da cruz. Não apenas o perdão dos pecados, mas a vida eterna garantida, a presença de Deus agora, a certeza de que a morte não tem mais a palavra final. A nossa história. Obrigado por Jesus, o teu Filho unigênito, que não hesitou, que não recuou, que entregou tudo. Senhor, nós te adoramos por essa cruz que nos libertou. E agora eu oro por cada pessoa que lê estas palavras, que o teu amor as invada como uma onda irresistível. Que a culpa seja arrancada, que o medo seja dissipado, que correntes espirituais sejam quebradas neste momento. Espírito Santo, toca em corações agora. Restaura vidas, levanta aqueles que caíram, mostra-lhes que não há pecado grande demais que o teu sangue não possa lavar. Renova a esperança, acende a fé e faz com que cada um aqui hoje entenda que a cruz foi suficiente, que o teu amor é suficiente, que a tua graça é maior que qualquer falha. Declaramos que somos livres, perdoados, salvos e filhos teus. Em nome de Jesus, amém. Alcança cada coração disposto a ouvir. Não é uma frase distante, não é uma promessa vaga guardada apenas para um futuro incerto. Ela pulsa agora, viva, presente, chamando você para entender que vida eterna não é apenas sobre um amanhã distante no céu, mas sobre um hoje transformado pela presença de Deus. É mais do que duração infinita, é qualidade divina. É viver com o céu já habitando dentro de você, é experimentar, ainda neste mundo cheio de caos e dor, uma paz que o mundo não conhece e não pode oferecer. É acordar todos os dias com a certeza de que, independentemente do que aconteça lá fora, a sua história está segura nas mãos daquele que nunca perde o controle. Redimidos daqueles que já foram adotados, daqueles que pertencem ao reino que jamais será abalado. Essa é a diferença entre simplesmente existir e realmente viver. Sem Cristo, até mesmo os dias mais alegres estão sob a sombra da incerteza. Mas com Ele, até mesmo as noites mais escuras são iluminadas pela esperança. Religiosos, não é uma performance moral impecável, é fé. Fé pura, fé genuína, fé como um salto no escuro, confiando que há braços prontos para te segurar. Crer é entregar-se, é render-se, é admitir que sozinho você não pode, mas que Ele já fez tudo por você. É por isso que o convite é tão abrangente, todo aquele que crê. Não há restrições de classe social, não há barreiras culturais, não há divisão entre cultos e simples, entre santos e pecadores. Se você crê, está dentro. É escandaloso, porque a nossa mente, acostumada com trocas e merecimentos, luta contra essa simplicidade. Mas é exatamente assim que Deus quis, para que ninguém se glorie em si mesmo, mas apenas na cruz de Cristo. Significa que elas desaparecem, mas significa que elas não têm mais a palavra final. Paulo escreveu em 2 Coríntios 4, 16, 18. Ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova de dia em dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente. Olhe para as palavras de Paulo.
leve e momentânea tribulação. Ele não está negando o sofrimento, ele está colocando o sofrimento na perspectiva correta. Quando você entende que a vida eterna já está em curso dentro de você, até as dores mais profundas ganham um significado diferente, porque você sabe que o que te espera é infinitamente maior do que tudo que possa te ferir agora. Permanente, ele passa a te guiar, te fortalecer, te consolar. A paz que excede todo entendimento começa a invadir áreas da sua vida que antes eram dominadas pelo medo. A alegria verdadeira começa a brotar mesmo em meio às lágrimas. E a certeza da salvação se torna a âncora da sua alma, firme e inabalável, mesmo quando os ventos da vida sopram com força. Debaixo do governo de Deus, é caminhar neste mundo com os olhos fixos, não nas ondas que ameaçam te afundar, mas naquele que caminha sobre elas com autoridade. É saber que mesmo que você passe pelo fogo, não será consumido, porque Ele está contigo. É confiar que mesmo que as águas se levantem, elas não vão te afogar, porque Ele prometeu te sustentar com a destra da sua justiça. Os que nasceram em tal família, para os que sempre foram religiosos ou para os que nunca erraram. Ele disse: todo aquele que crê. Isso inclui o homem que se sente indigno, a mulher que carrega culpas antigas, o jovem que acha que estragou tudo, o idoso que pensa que é tarde demais. Isso inclui você. Não importa quão longe você tenha ido, não importa quão quebrado você se sinta, não importa quão perdido você ache que está. Se hoje você ouvir a voz dele e crer, a vida eterna apresentar nada em troca. Você só estende as mãos e que disse: eu estarei com vocês todos os dias, até a consumação dos... Isso, essa vida eterna te dá coragem para viver de forma diferente. Quando você sabe que seu destino está garantido, você vive com ousadia. Você não é mais escravo do medo. Você não se curva mais às pressões que antes te paralisavam. Você entende que tudo o que acontece aqui é temporário e que existe uma glória preparada que é incomparavelmente maior. Isso te dá força para perdoar quem te feriu, para amar quem parece impossível amar, para levantar quando cair, para seguir quando dentro de você quiser. Está o resumo da tua graça e da tua fidelidade. Obrigado, porque a vida eterna não é apenas uma promessa distante, mas uma realidade que começa no momento em que cremos. Senhor, eu oro agora para que cada pessoa que ouve estas palavras seja invadida por essa verdade. Que o Teu Espírito Santo sature cada mente e cada coração, quebrando toda mentira que diz que não há esperança, desfazendo toda a culpa que prende, arrancando todo o medo que enxergar que a vida eterna já está disponível, que o preço já foi pago, que não há barreiras que o Teu amor não possa atravessar. Que hoje correntes sejam quebradas, que lares sejam restaurados, que corações endurecidos sejam amolecidos pela Tua presença. Enche cada vida de paz, de alegria, de certeza da salvação. Que ninguém saia daqui da mesma forma que entrou. Nós declaramos em nome de Jesus: a vida eterna é real, é nossa, é presente. Que cada um de nós viva, não mais apenas sobrevive, mas como quem já tem o céu dentro. Palavra hoje. Não chegamos diante de Ti com títulos, com méritos ou com obras que possam nos justificar, mas chegamos como filhos que reconhecem que tudo o que temos, tudo o que somos e tudo o que vivemos é por causa do Teu amor revelado em Cristo Jesus. Obrigado por João 3,16, porque nele está contido o resumo do Teu coração, a essência do Teu plano, a prova incontestável do Teu amor por nós. Esse versículo não é apenas uma frase, é um retrato eterno do que o Senhor fez. É um convívio que continua ecoando nos ouvidos da humanidade, chamando cada um de nós de volta para os Teus. Calculou riscos, não ponderou custos, não esperou mudanças para agir. O Senhor amou primeiro. O Senhor amou sabendo de tudo.
O Senhor amou mesmo quando rejeitamos, mesmo quando viramos as costas, mesmo quando escolhemos outros caminhos. Obrigado, Pai, porque esse amor nos alcançou não no nosso melhor dia, mas no nosso pior. Obrigado porque o Senhor não desistiu quando todos os outros desistiram. E mesmo quando nós mesmos perdemos a esperança, o Senhor Agradecemos porque João 3,16 é mais do que um versículo decorado. É um grito de resgate que rompeu os céus e alcançou a terra. É o anúncio que o inferno não pôde calar. É a proclamação que ainda hoje ecoa para libertar corações. Obrigado porque na cruz vimos o teu amor deixar de ser conceito e se tornar realidade. Obrigado porque Jesus não apenas falou de amor, ele viveu o amor, ele se entregou, ele suportou a vergonha, os açoites, os pregos e a coroa de espinhos para que tivéssemos vida. Obrigado porque naquelas palavras finais, está consumado, fomos incluídos. Ali, naquela declaração, estava encerrada a dívida que nos separava, quebradas neste exato momento. Que toda a acusação do inimigo seja silenciada pela voz da cruz. Que muralhas de medo que cercam corações sejam derrubadas pela verdade da tua palavra. Pai, que cada pessoa aqui entenda, o Senhor os escolheu, mesmo sabendo de tudo. Não há surpresa para ti, não há erro que te espante, não há queda que seja capaz de anular o teu. Visita lares, toca mentes, alcança corações. Declaro em nome de Jesus, correntes de pecado estão caindo agora, prisões espirituais estão sendo abertas, mentiras do inimigo estão sendo caladas neste instante. Pai, que cada mente seja inundada pela certeza da salvação, que nenhuma dúvida permaneça, que a alegria do teu reino transborde de forma tão intensa que lágrimas de alívio rolem, não de dor, mas de libertação. Que a esperança floresça como nunca antes, que pessoas que achavam era tarde demais sintam agora que é o início de algo. Filhos, temos livre acesso ao teu trono. Porque somos filhos, podemos clamar, Abba, Pai. Porque somos filhos, sabemos que nada poderá nos separar do tentados a desistir. Sejamos lembrados de que aquele que começou a boa obra é fiel para completá-la. Espírito Santo, nos lembra diariamente de quem somos em Cristo. Apaga mentiras que o inimigo plantou, cala vozes que nos dizem que não somos suficientes, que não temos valor, que não somos amados. Que essas mentiras sejam substituídas pela voz da verdade que ecoa desde João 3,16. Nós somos amados com um amor que não se explica, apenas se estão longe, por aqueles que ainda não creram, que ainda não experimentaram a vida eterna que só existe em ti. Pai, que essas palavras alcancem corações endurecidos, que o teu Espírito vá onde não podemos ir, toque onde nossas mãos não alcançam, fale onde nossos lábios não chegam. Traz de volta os que se afastaram, levanta os que caíram, encontra os que estão perdidos. Assim como um dia fomos encontrados, que muitos hoje sejam alcançados pelo mesmo amor que nos a certeza da salvação seja tão real que mesmo diante das maiores tempestades possamos permanecer firmes. Que a alegria do teu reino seja tão evidente que outros vejam em nós algo diferente e desejem conhecer a fonte dessa alegria. Que nossa vida seja reflexo da eternidade que já começou dentro de nós. Que nossas palavras sejam sementes de esperança. Que nossos gestos revelem compaixão. Que nosso testemunho seja um convite vivo para que outros conheçam. A cruz não foi em vão. Obrigado porque a ressurreição não foi apenas um evento histórico, mas é a nossa vitória diária. Obrigado porque o teu Espírito habita em nós, nos guiando, nos fortalecendo, nos consolando. Obrigado porque mesmo quando não entendemos os caminhos, podemos confiar que a tua mão está nos conduzindo. Obrigado porque a vida eterna não é apenas um destino futuro, mas uma realidade presente.
Nós vivemos hoje com a segurança de quem já sabe o final da vitória, redenção, eternidade. És o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Tu és o Cordeiro que foi morto e ressuscitou, digno de receber toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Hoje nos curvamos diante de Ti e declaramos: nada é mais precioso do que estar em Tua presença. Nada é mais importante do que a vida que encontramos em Ti. Que nossas vidas sejam altares vivos, que nossos corações sejam morada permanente do Teu Espírito. Que cada batida do nosso coração seja um lembrete de que fomos comprados por um preço. E se essa palavra falou com você, é porque o Espírito Santo te trouxe até aqui para te lembrar de algo que nunca vai mudar. Você é amado, você foi escolhido, e a cruz continua sendo a prova viva de ponte entre essa pessoa e a esperança que só Jesus pode dar. Você pode ser o instrumento que Deus vai usar para alcançar corações que estão sedentos por vida, paz e saúde.